Agora eu vou sair daqui do João Vitor. Pois bem, agora eu estou aqui no minha. Pois bem, na aula passada nós iniciamos a nossa matéria de antropologia e como eu estava falando, mesmo que hoje nós tenhamos alguns alunos novos pela primeira vez, nossa irmã Cíntia, nossa irmã Denise, pela primeira vez aí ingressando na nossa jornada de estudo, o Tiago também pegou a aula passada. Mesmo assim, mesmo até elas, eu compartilhei o link da nossa aula, então a gente pode retomar daqui, porque eu acredito que elas já tenham se envolvido com o conteúdo da aula passada, um conteúdo introdutório, que fala sobre essa tensão entre as perguntas existenciais. Toda religião precisa responder algumas perguntas existenciais, como, por exemplo, como o mundo passou a existir, né? Qual é o fim das coisas e como o homem, que é a joia da criação, que é uma criatura feita por Deus, diferente de todas as outras criaturas. E a pergunta é, como que esse homem passou a existir? Com toda essa complexidade, qual foi o processo? Então, todas as religiões que se prezem precisam dar respaldo, precisam responder a esse tipo de pergunta. E nós trabalhamos duas ideias principais na aula passada que propõem essa origem do mundo e principalmente do ser humano, que é o criacionismo, que nós cremos, é base da nossa fé, e o evolucionismo, que acredita uma espécie de evolução das espécies até chegar nas espécies mais avançadas e a mais avançada, que é o ser humano. Nós confrontamos algumas ideias e alguns pensamentos a respeito disso, e então entramos na dignidade do ser humano. O que faz o ser humano ser diferente das demais criaturas feitas pelo mesmo Deus? É algo que nós estamos chamando e chamaremos na teologia de imago Dei, imagem de Deus, imagem divina posta em nós. Nós vimos nas leituras dos textos que nós lemos que Deus criava as coisas e dizia assim: reproduza segundo a sua espécie. Deus cria e dá uma ordem, uma determinação de que as espécies devem produzir suas próprias espécies. Mas quando chega na vez do ser humano, há uma troca, o método é trocado. Deus não mais diz haja. Deus, ele elabora com as mãos, né? O Deus Trino participa da criação do ser humano e ele nos dá umas características importantes, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós terminamos a aula passada tentando entender o que seria esse imago Dei, o que seria essa imagem e semelhança. Para o nosso alívio, pelo menos para o meu, nós podemos destacar que a imagem e semelhança não é física, porque Deus seria uma grande confusão se a imagem e semelhança fosse física, sabe? Por que somos imagem e semelhança de Deus? Ah, porque nós temos dois olhos, Deus tem dois olhos, porque nós temos, sabe, pele morena e Deus é moreno. Então, nós temos uma variedade de físicas, de estruturas físicas. Os japoneses são mais baixos, né? Os europeus são mais altos. Então, Deus se parece com qual povo? Deus se parece com qual povo? Então, nós entramos nesse assunto para falar sobre o que traz a dignidade para o homem, não é o aspecto físico dele, é o aspecto de dentro, o aspecto da imagem que está impregnada no ser do homem. E nós falamos sobre 4 dimensões dessa imagem. Como eu vou enxergar a imagem de Deus num ser humano? Um ser humano que não é crente, olhando para 4 dimensões dessa imagem divina, e foi o que nós falamos na aula passada. Moral, a moralidade, capacidade de discernir o certo e o errado. Deus colocou isso dentro de todo ser humano, até mesmo os bebês, as crianças sabem lidar com isso. Elas sabem quando estão aprontando e quando o papai ou a mamãe vai brigar, se descobrir. Espiritual, a necessidade de adoração, a necessidade de comunhão com Deus, a necessidade de fazer religião, isso é inato a todo ser humano. Se vocês forem numa tribo afastada, vocês vão ver que lá eles desenvolveram processos religiosos, porque está no cerne do ser humano fazer religião ou necessitar de algo eterno.
nós citamos alguns textos aqui, não só João 4, mas também citamos o texto de Eclesiastes, onde o pregador diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade, de modo que o coração do homem é atraído para algo eterno, e esse eterno é Deus. Então, isso mostra de que o que nos torna parecido com Deus é essa necessidade que nós temos de comunhão com Deus. Esse olhar para culto, esse olhar para adoração, pois isso é o que define o cerne da Trindade. O amor, a devoção, a entrega. Deus colocou isso em nós porque é assim que ele é. Né? O pai ama o filho sem medidas, o filho ama o espírito ama o pai, ama o filho, e há uma dimensão de amor. Há uma dimensão de amor e de reverência, e Deus compartilhou isso conosco, para que nós o pudéssemos adorar, prestar culto, glorificar o seu nome e encontrar o nosso prazer nisso. Só teve uma coisinha que aconteceu no meio do caminho, né, chamado pecado, que vem atrapalhando todos esses pontos da imagem de Deus em nós. Aí nós falamos sobre o racional, a capacidade de pensar, de criar, de inovar, coisas que os bichos, os animais não têm. Depois nós estendemos, para finalizar nossa aula, no relacional, a capacidade que Deus deu ao ser humano de se relacionar, de conhecer a outra pessoa, de ouvir a opinião da outra pessoa, de trocar uma conversa racional com outra pessoa, coisa que os animais não têm, qualquer outro criatura da criação não tem essa capacidade relacional que Deus deu ao ser humano. Então, isso nos torna imagem e semelhança divina. Essas dimensões da Imago Dei não são meros ensinamentos bíblicos, são meros ensinamentos de um religioso, que agora que você passa a crer nas Escrituras, você precisa acreditar que é assim. Não precisa, porque eu estou falando de coisas que são inatas, são próprias de todo ser humano. Todo ser humano, independente se ele gosta de Deus ou não, se ele crê em Deus ou não, ele nasce com essas características impregnadas no seu ser. Ele nasce com essas tendências. E isso é tão importante, por quê? Porque a partir disso, nós falamos no final da nossa aula de que há algumas aplicações disso, há algumas extensões desse ensinamento que alcançaram o mundo a partir das suas implicações. A partir de suas implicações, o mundo, a forma como o mundo se relaciona, foi fortemente impactado. Aliás, o mundo foi criado em cima desse conceito, em cima da Imago Dei, em cima de um homem que é semelhante ao Senhor. Então, se vocês olharem lá na apostila, no ponto 2, eu falo sobre aplicações práticas revolucionárias. E é a partir daqui que eu quero retomar com vocês a aula de hoje. Eu vou pôr para carregar meu notebook aqui, que está desligando. Abre o seu caderno de estudo aí, no tópico 2, 2.2, e a gente vai tentar entender como esse ensino, além das Escrituras, como ele impacta a vida como um todo. Como ele impacta a vida como um todo. Qual que é o princípio base aqui para nós? Todo ser humano é imagem de Deus. Todo ser humano carrega uma imagem do Deus Todo-Poderoso, o Criador. Todo ser humano. Significa dizer que o meu objetivo, o nosso objetivo como escola, é ajudar vocês a entender que a fé, o conhecimento de Deus e das Escrituras, não tem o propósito só de mudar, de transformar a sua vida ou as práticas da sua vida. Sabe, aquele que não dava caridade, agora passa a dar, só porque tem que dar. O objetivo da fé não é transformar algumas atitudes suas, é transformar o teu coração. É mudar a forma como você enxerga o mundo e mudar a essência do seu enxergar, que a gente chama na teologia de cosmovisão. Então, a fé que não transforma a vida, não transforma o coração. E isso é importante, por quê? Porque todas as vezes que você estiver com o coração voltado, os ouvidos voltados, a mente voltada para ouvir a palavra de Deus, e isso ser um basilador para você, você vai perceber que o evangelho faz mudanças em você, sutil, mas mudanças profundas, de modo que você vai poder dizer, eu já não sou quem eu era,
Desde que eu comecei a andar com Cristo, minha vida tem sido significativamente mudada, alterada. Eu tenho sido uma outra pessoa. É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor deseja por meio do ensinamento, nos dando o que Ele nos deu. A capacidade que o Senhor nos dá de desenvolver intelecto, de desenvolver racionalidade, é para que a gente possa enxergar alguns princípios, principalmente princípios como esse da Imago Dei, da imagem de Deus em nós, e entender que isso é um princípio transformador. É um princípio que, a partir de que sua fé esteja posta nisso, isso vai transformar e impactar todas as áreas da sua existência. Todas as suas formas de ver o mundo, especialmente as pessoas, vão ser modificadas. Porque é isso que transforma a sociedade. É isso que vai impactar o mundo. É você olhar para um outro ser humano, não com o olhar que você acha que tem que olhar, mas com o olhar de como Deus vê esse outro ser humano. Não é à toa que o Senhor Jesus, ele disse que nós deveríamos, ou ele resumia o mandamento em 2 mandamentos. O primeiro é, aliás, os 2 são muito conhecidos. Quem pode me ajudar? Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e amarás o próximo como a ti mesmo. Boa noite, minha irmã. Eu não vi que você estava aí. Tô aqui, cara. Meu celular tá descarregado, o notebook ficou na empresa, então por isso que a câmera tá desligada, mas se ele carregar um pouquinho, já abre, tá? Boa noite, gente. Vai. Amém. Mas obrigado. É exatamente isso. Jesus resume os mandamentos dizendo assim: olha, vou facilitar a compreensão de vocês. Amar a Deus acima de todas as coisas, porque Deus é em primeiro. E ame o próximo como você ama a si mesmo. Ame o próximo como você se ama. Por que isso é importante? Porque olhar para o próximo, e esse próximo não necessariamente é um cristão igual você. É alguém da sua fé. Não necessariamente é alguém que vai professar os mesmos princípios bíblicos que você. Jesus não está dizendo, ó, ame o próximo da sua sinagoga, ame o próximo da sua igreja. É ame o próximo. Então você olha e diz assim, eu preciso de mais informações, porque eu trabalho com alguns próximos lá na minha firma, na minha empresa, no meu trabalho, que, meu Deus, eu não estou muito afim de amá-los. Eu não estou muito afim de tratá-los com dignidade. Eu não estou muito afim de tratá-los com honra. Então eu preciso de um argumento que seja bom o suficiente para que eu consiga fazer isso. E o argumento é esse. Esse é o princípio regulador que regula principalmente a vida dos cristãos. Por que, que eu não devo sair por aí maltratando os outros, humilhando os outros, machucando os outros? Porque os outros são tão imagem e semelhança de Deus quanto eu sou. Isso não é uma característica que só os crentes têm. Essa é uma característica que Deus deu para o homem, para o ser humano. Cachorros não são assim, gatos não são assim, nenhum animal, nenhum outro animal recebeu essa graça e essa dádiva da parte de Deus. Somente o ser humano. Significa dizer, Deus está falando. Amém. Deus está falando. Eu acredito que você deve estar brincando por causa das expressões da Stephanie, né? Se Deus mandar eu falar teu nome, Stephanie, eu falo. Tá pensando aqui, ai que droga. Pois bem, esse é por isso que eu quero que vocês entendam que o que nós estamos falando é um princípio regulador. Não é um ensinamento, uma filosofia de vida que segue quem quer. É um princípio que deve regular a vida dos crentes, especialmente dos crentes. Daqueles que creem em Deus e recebem a palavra como palavra de Deus, precisam entender que todo ser humano carrega a imagem e semelhança. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é alvo do amor e do olhar de Deus, um olhar especial, porque Deus fez o ser humano para que se parecesse com ele. Hoje eu quero falar algumas histórias com vocês, começando por uma declaração de alguém muito importante para a história, chamado Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer foi um alemão, né, na época do nazismo. Ele teve uma participação muito importante na época da guerra. Primeiro, ele começou defendendo o partido do Hitler, a campanha do Hitler, porque ele acreditava que seria uma proposta, aliás, todo corrupto é assim, né?
eles começam falando coisas boas e depois se perdem quando o poder chega na mão deles. Então, ele começou defendendo, né, o partido nazista, só que com o passar do tempo, ele foi enxergando as atrocidades que o nazismo estava praticando e o método de tortura e de diferenciar as pessoas. Então ele se afastou de Hitler, ele foi preso por isso, foi assassinado por isso, foi morto, mas se tornou uma das maiores referências contra essa ideia de que existe uma raça ariana e uma raça inferior. Existe uma raça que merece viver e outras que merecem morrer. Porque qual foi o pensamento, qual era o ensinamento que levava Dietrich Bonhoeffer pôr a vida dele a custo, colocar a vida dele no jogo? Ele dizia o seguinte, que reconhecer a imagem de Deus no próximo muda completamente a forma como o tratamos. Para que o nazismo ganhasse uma evidência muito grande, Hitler e os demais precisava desconfigurar, especialmente os judeus, precisava desconfigurar os judeus, fazer com que eles se parecessem menos ser humano, para que as pessoas aceitassem odiar os judeus. O Dietrich Bonhoeffer, ele disse, está errado, porque não existe uma raça específica que carrega a imagem de Deus e outra não. Todo ser humano carrega a imagem de Deus. E ele desenvolveu ensinamentos em cima disso, inclusive ele tem um livro muito bom chamado Discipulado. Discipulado é um livro muito antigo, escrito na época da guerra, então é um linguajar, uma cultura diferente, mas eu recomendo muito a leitura, porque ele vai tratar em cima exatamente dessa questão, do que é ser um discípulo de Jesus, do que é representar o seu Senhor. E dentro de todos os pensamentos do Bonhoeffer, está muito quente, está muito fervendo essa ideia de que, olha, não existe alguém que seja inferior, não existe alguém que seja menos imagem de Deus do que outros. Não existe um povo que Deus ama, um povo que Deus, olha, os alemães são a raça escolhida, são a raça boa, a raça que merece viver, e os judeus são a raça que merece morrer. Não existe. Todo ser humano foi feito da mesma forma, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, esse tipo de ensinamento, ele revolucionou. Não foi esse tipo de ensinamento que fez com que o nazismo caísse. Não foi esse tipo de ensinamento. Mas esse tipo de ensinamento enfraqueceu e muito as forças do nazismo. Pregar de que o povo que Hitler estava matando também era um povo imagem e semelhança de Deus, levou a um certo enfraquecimento. É claro que a facada final, o golpe final, veio por parte, né, do exército inimigo, se não me falha a memória, os americanos, que se juntaram com alguns outros povos e acabaram vencendo o nazismo. No entanto, a história conta para nós que entender esse tipo de princípio regulador fez com que homens olhassem para o mundo e impactassem o mundo. E aí vocês estão vendo na tela, não existe foto desse cidadão, porque ele é muito, muito antigo, mas o nome dele é William Wilberforce. William Wilberforce. Alguém já ouviu falar dele? Não. Nunca nem vi. Nunca. Esse é um irmão, né? Se converteu. É muito interessante a história dele. É muito interessante. Ele é do século XVIII, né? Ele foi e ainda é uma das maiores figuras no combate à escravidão, ou especialmente ao tráfico humano, tráfico negreiro, né? Ele foi um dos combatentes ferrenhos. Ele dizia o seguinte, olha, se cada pessoa é a imagem de Deus, como podemos permitir a escravização? A ideia para o Wilberforce, ele era um político, a ideia para ele é, se todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, por que nós estamos vendendo seres humanos como se eles não fossem quem eles são? Isso é tão impactante para nós, a gente olha e diz assim, é verdade, mas ele está pregando num momento onde é muito comum o tráfico negreiro, onde é muito comum o tráfico. Inclusive, a história é muito interessante, eu não tenho tempo para contar a história, mas eu sugiro, inclusive, tem filme que eu acho que está na Amazon, né? Em Busca da Liberdade, alguma coisa assim. Em Busca da Liberdade, ou Jornada da Liberdade, Caminho da Liberdade, alguma coisa assim.
e conta os embates que ele teve para mudar esse regime, essa liberação de venda de escravos. Ele dizia o seguinte: você pode escolher olhar para outro ser humano e vê-lo como inferior, mas não poderá fazê-lo isso depois de entender o que significa imago Dei, imagem de Deus. Eu posso olhar, né? Imagine na época dele, olhar para um negro e dizer assim: não merece o que um branco merece. E você pode conviver bem com isso. Inclusive, eles viviam bem com isso. Era um poder muito forte. Acredita-se que a escravidão americana era muito, muito intensa. Eu sei que no Brasil nós tivemos relatos disso também, mas a escravidão e o tráfico, o envio, o transporte de pessoas como se fosse mercadoria era uma evidência muito grande. E pasmem, gente, o tutor, o discipulador do Wilberforce era uma das maiores referências na venda de escravos. Era um dos maiores comerciantes negreiros, chamado John Newton. John Newton chega ao conhecimento da fé, o Senhor encontra ele se arrepende, ele se converte, vira um pastor anglicano e ele agora decide dedicar a vida para lutar contra a escravidão. Inclusive, ele é o autor daquele hino Amazing Grace. Já ouviram esse louvor? Amazing Grace, the sweetest sound. Acho que eu já ouvi. É muito bonito o louvor, é muito bonito. E quando você conhece a história de quem compôs esse louvor, né, ele fala de uma graça maravilhosa que encontrou um pecador. E esse cidadão vendia pessoas como se fossem objeto, como se estivesse vendendo sapatos. Mas o Senhor encontrou ele e ele sabia que ele precisava juntar força com gente importante para conseguir bater de frente com a escravidão. E aí então ele começa a infernizar no bom sentido. Ele começa a azucrinar, melhor, essa palavra é melhor, né? Ele começa a azucrinar a cabeça de William Wilberforce. E William chega à experiência da conversão. John tem muitas conversas com ele, ensina as escrituras para ele e desafia ele a lutar pela causa, né, a causa do fim da escravidão. E é isso que ele faz. Esse cidadão passa pouco mais de 20 anos lutando contra essa ideia de vender pessoas. E qual era o seu pressuposto? Se somos imagem e semelhança de Deus, por que vendemos pessoas? Por que comercializamos pessoas que são imagem e semelhança de Deus? O seu texto principal era Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Nós estamos falando de pessoas que mudaram o regime, porque graças ao bom Deus, em 1807, foi abolido a legalização de vendas de escravos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse cidadão veio à Terra para impactar. É muito bonito, gente, a história dele. Vale muito a pena vocês darem uma olhada. E ele sofreu muito, muito, porque ele estava mexendo na força econômica de muita gente grande. Muita gente branca, rica, poderosa, que tinha suas riquezas escravizando os escravos, e ele estava brigando para mudar isso. E o Senhor foi com ele. E depois de 20 anos de luta, no ano de 1807, houve a abolição do tráfico de escravos. E isso foi um destaque gigantesco. O que movia o coração desse cidadão? Somos imagem e semelhança de Deus, branco ou preto. Deus fez o ser humano de uma forma diferente. Todo ser humano carrega a imagem do Senhor. Todo ser humano foi feito de um modo especial. Todo ser humano é alvo do amor de Deus, é alvo da atenção de Deus. Meus irmãos, o que eu quero contando essa história é para que você entenda de que a sua conduta precisa ser movida por princípios que são os princípios do Senhor. O meu desejo é que a partir dessa história e desses ensinamentos, você olhe ao seu redor e veja a forma como você tem tratado as pessoas que não confessam a mesma fé que você, que não andam na mesma jornada que você, a forma como você as tem tratado. Este homem estava pronto para dar a vida, porque as escrituras dizem
que todo ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus. Se é imagem e semelhança de Deus, está aí a sua dignidade. Está aí a dignidade do ser humano. Qual? De pertencer a uma classe que foi feita de um modo especial, imagem e semelhança de Deus. Isso precisa ser impactante para a nossa vida. Precisa ser impactante para nossa caminhada de fé. Precisa levar-nos a tomar as decisões em direção ao princípio regulador. Por mais que você não goste das pessoas que estão ao seu redor, se são seres humanos, precisam ser tratados com dignidade, mesmo que você não goste delas. Você precisa tratá-las com dignidade, porque hoje ela pode ser um ser humano perdido, um pecador, mas eu também era um pecador perdido. Você também era um pecador perdido, e hoje somos pecadores redimidos, porque somos imagem e semelhança de Deus, e Deus não desistiu de nós, não desistiu de nossas vidas, nos fez conhecer Cristo de um modo que para nós foi a melhor coisa que fizemos. Mas há pessoas do mundo que estão ainda cegos pelo pecado, sendo guiada por Satanás. E por que que a igreja do Senhor precisa ir por todo mundo pregar? Porque por todo mundo há pessoas que são imagem e semelhança de Deus, e por conta disso o evangelho precisa ser propagado a elas. Se elas vão crer ou não vão crer, não é minha responsabilidade, mas porque são seres humanos e carregam a dignidade que Deus deu, eu preciso pregar. Então, o Bonhoeffer, ele vai dizer duas frases que eu coloquei aqui para vocês. Duas frases importantes, pelo menos para mim, é bastante importante. Ele vai dizer o seguinte: reconhecer a imagem de Deus no próximo, eu já falei essa. Muda completamente a forma como tratamos o próximo. Se você pensar aqui, alguém que você trata mal, alguém que você rejeita, alguém que você humilha, não deveria ter, esse exemplo não deveria caber para nós, mas é só hipotético. Imagine alguém que você não gosta, que você humilha, que você trata mal. Você só consegue ter paz fazendo isso se você reduzir o ensinamento na tua cabeça de que essa pessoa é tão imagem e semelhança de Deus quanto você. Você precisa fazer você acreditar de que você está numa condição mais importante do que essa pessoa. E por isso você se vê à vontade para poder, massacrar a outra pessoa. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras não dizem que o fato de termos a salvação em Cristo nos torna melhor do que outras pessoas, outros seres humanos. Não é esse o ensinamento bíblico. As Escrituras nos mostram que a nossa eternidade será muito melhor e a nossa vida pode ter muito mais alegria do que aquele que ainda não reconheceu Cristo seu Salvador. Mas isso não me torna menos pecador do que ela. O ponto é que eu me torno um pecador redimido, um pecador que agora não só vive pecando, mas não me torna um ser superior. É isso que a gente precisa entender. A segunda frase, eu já passo para o Victor, para mim é a mais interessante. E se você se lembra do cenário que Bonhoeffer está escrevendo, ensinando, faz todo sentido. Ele diz assim: o silêncio diante do mal é o próprio mal. Diante de uma atrocidade, Hitler matando judeus, você ficar em silêncio já é um problema. O silêncio diante do mal já é o próprio mal. Você está vendo coisas acontecendo terríveis e você se cala. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, não é isso que o Senhor espera de nós. Pode falar, Victor. Professor, você está me escutando bem? Estou. Eu estou com o fone aqui que eu achei no meu armário. Então, se, um exemplo, que, como o senhor disse, não vai caber a nós, mas, hipoteticamente, Sim. se a pessoa é a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, quando a gente vai contra essa pessoa no sentido de humilhar ela, tratar mal, a gente está indo contra Deus, no sentido de ir contra a imagem que tem todas as pessoas, a gente está indo meio que pecando contra ele mesmo? De certa não forma, faz sentido. Eu acho que pecar contra a dignidade de um ser humano é pecado. E todo pecado só é pecado porque fere a Deus. Então, sim, de certa forma, toda vez que eu peco contra a dignidade de um outro ser humano, é contra Deus que eu estou falhando, porque Deus fez o ser humano com dignidade.
E a dignidade dele é a sua racionalidade, e aqueles aspectos que nós citamos, porque elas representam Deus. Então, num caminho, sabe, bem longo, encurtando, sim, todas as vezes que eu peco contra a dignidade de alguém, é contra Deus que eu estou falhando, entende? Eu sei que o seu exemplo é bem escrachado, é a gente humilhar alguém. Mas eu não estou dizendo que só por causa desse ensinamento a gente não pode discordar dos outros. A gente não pode falar verdades que vão machucar alguém, sabe, que magoar alguém. Não estou dizendo que a gente tem que ficar tratando os outros, sabe, com cheio de dedos para não deixar magoado, porque é a imagem e semelhança de Deus. Eu estou dizendo quando deliberadamente você quer fazer o mal para outra pessoa, porque a outra pessoa na sua cabeça é inferior a você. Consegue me entender, Victor? Entendi. Não, é porque eu pensei naquele versículo onde Jesus fala assim, do mesmo modo que trataste estes pequeninos, a mim me trataste. Entendeu? Sim, mas ali eu acredito que ali já é algo mais específico aos cristãos. Aqueles que recebem a Cristo são representantes de Cristo. E todos que tratam bem um cristão estão tratando Cristo. Todos que desprezam um cristão estão desprezando Cristo. Ali é próprio para o mundo cristão, sabe? Discípulo. Aqueles que representam o Senhor. Quando eu sou rejeitado, não é só a mim que estão rejeitando. Rejeitam o meu Senhor também. Então ali já tem mais um espectro de discipulado. A igreja representando a Cristo. Amém. Tudo bem? Ó, eu tô cheio de dedos aqui, porque parece que eu tô fazendo parecer que todo ser humano é uma flor rosa. Não é. Quando a gente chegar mais à frente sobre o impacto do pecado na Imago Dei, aí vocês vão entender. Ah, todo mundo é a imagem de Deus, mas tem uns aí que estão, sabe, imundo. E aí a gente vai. No primeiro momento, eu quero construir com vocês a minha linha de raciocínio. O que é Imago Dei? É isso, é essa grandiosidade, é essa beleza, é essa joia, esse prêmio. Mas não quer dizer que esse prêmio está do mesmo jeito. Fiquem comigo nas próximas aulas para vocês entenderem. É uma construção de raciocínio. Então, eu vou chegar no momento em que mostra que essa joia maravilhosa, ela foi deturpada ou ela foi extinguida, extinta. Isso depende de como você vai, qual visão teológica você vai aderir para você. Se a Imago Dei foi totalmente exposta ou se a Imago Dei foi só danificada. Eu vou falar para isso, talvez na próxima aula. Ok? Eu só estou querendo que você saiba o seguinte: como professor, o meu papel é ensinar sem ficar influenciando vocês. Então, o que é Imago Dei? Isso é Imago Dei. Ah, mas a Imago Dei não foi manchada pelo pecado? Calma, nós vamos chegar nesse ponto. Tudo bem? Amém. Pode falar, Emily. Não, agora eu fiquei pensativa, né? Acho melhor então esperar as próximas aulas. Mas o que eu ia falar era, por exemplo, você trouxe o ponto de vista de não tratar mal a outra pessoa, mas essa questão de se inferiorizar, por exemplo, em relação ao outro. Se eu for pensar que o outro tem aquilo que eu também tenho porque o Senhor me deu, não faz sentido eu me sentir inferior a ele. Em qualquer situação que seja, independente de qualquer coisa. Ou não faz sentido pensar assim. Eu acho que vai ser mais efetivo a gente tentar abordar essas formas que a gente se relaciona com a Imago Dei em nós e no outro, quando a gente chegar no impacto do pecado nessa Imago Dei. Entende? Se a gente entrar agora, pode ser que a gente pule etapas e eu quero que a gente construa esse pensamento. Priscila está aqui também. Ô, glória, Priscila. Dá um glória a Deus aí, Priscila. Ixi, só porque eu falei para ela dar glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. A Priscila colocou aqui, meus irmãos, no chat aqui, ó, o nome do filme que, se vocês quiserem assistir, é Jornada pela Liberdade. Jornada pela Liberdade. É o filme que narra a história do William Wilberforce. Ok? A partir desse princípio, o impacto foi gigantesco. O impacto na vida é até hoje percebido, digamos assim. Crer da forma como a Bíblia manda, Gênesis 1 manda, crer da forma como os profetas creram na dignidade do ser humano, crer na forma como Jesus, os apóstolos, os heróis que passaram para trás, como William Wilberforce, Dietrich Bonhoeffer, crer neles, como faz para enfrentarmos as lutas de hoje?
Esses desafios, gente, se a gente viver mais 200 anos, vocês vão ver que mais 200 anos para frente, a cultura vai sempre entrar em choque com esses princípios, principalmente com esse princípio regulador, de que toda vida tem dignidade porque ela é imagem e semelhança de Deus. Hoje nós enfrentamos isso de diversas frentes. Imagine uma guerra. Imagine que nós estamos aqui num batalhão e estamos sendo atacados de diversas frentes. Essa realidade, esse princípio do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, está sendo fortemente atacada de todos os lados. De todos os lados. E nós precisamos estar atentos para se comportar no mundo de uma forma que imprima, reproduza o que Deus quer para nós, o que Deus quer que o mundo veja nos seus servos. Comecemos a olhar um por um. Quais são os desafios que o princípio regulador, a imago Dei, a dignidade do homem hoje enfrenta? O primeiro dele é essa cultura do descarte. Essa cultura do descarte, e aí eu cito, dentre elas, o aborto, não sei se eu coloquei mais detalhado aqui, mas especialmente a doutrina do aborto, não coloquei. O ensinamento do aborto ou a eutanásia, e aí a eutanásia pode ser que a gente tenha uma conversa um pouco mais um pouco mais clínica desse aspecto, né? Mas o aborto não é algo mais, sabe, escondido. O aborto não é algo mais que as pessoas fazem na calada da noite, como era antigamente. O aborto não é algo que as pessoas se envergonham de falar. Nossa, eu fiz um aborto. O aborto é algo hoje que as pessoas estão militando para que isso seja legalizado. As preposições dos abortistas é de que a vida não começa dentro de uma determinada semana, que agora me fugiu da mente. E isso vai contra esse princípio regulador da nossa fé. O homem é imagem e semelhança de Deus não só quando ele nasce, a partir do momento que ele recebe vida, a partir do momento que ele recebe o fôlego de vida. E até mesmo um bebê, por mais que esteja sendo gerado no ventre de um outro ser humano, a partir do momento da concepção, quando a Bíblia diz que Deus, a partir do momento da fecundação, Deus envia o Espírito. Deus concede o Espírito ainda quando o feto estava informe. O salmista disse isso, né? Ainda quando ele estava informe, o Senhor deu vida a ele. E isso é uma explicação genética. Em que momento a vida começa? A vida não começa... Se vocês puderem pesquisar aí, qual que é o ensinamento dos abortistas? Terceira semana. Terceira semana? De acordo com eles falam que a bebê começa a ter vida só a partir da... Olha, ó. O Brazão, se o Brazão estiver ouvindo aí, Brazão, você acredito que pode responder isso para nós. Mas eles precisam reduzir a dignidade do ser humano para que eles tenham consciência tranquila em dizer, pode matar. Esse ensinamento de que o homem é a imagem e semelhança de Deus não nasce... Repete aí, Breno, por favor, desculpa. Repete aí. Eu estava ouvindo, mas eu estava ocupado aqui, não prestei atenção. Entendi. A minha pergunta é o seguinte, Brazão. Os abortistas, para defender a liberação do aborto, eles dizem que até uma certa quantidade de semanas, não é um bebê, é só um feto, né? Que pode evoluir para um bebê. Você sabe qual é essa semana? Não, eu sei que eu já vi esse tipo de debate já, mas eu não sei qual é no que exatamente eles se baseiam sobre ser tido como vida ou não. Pois bem. Vou dar uma pesquisada e já te falo. É até 2 semanas, que é quando o feto ainda não desenvolveu um sistema nervoso. E aí o feto não vai sentir nada quando você mata. Você entende? Esse ensinamento parece um ensinamento, sabe? Poxa, parece ter sentido. Mas as escrituras dizem que a partir da fecundação, Deus concede vida, Deus concede o espírito, o fôlego de vida. Vocês tiveram aula de biologia, eu tenho certeza, vocês sabem como é que uma vida nasce, né?
centenas de milhões de espermas e muitos morrem no caminho, mas aquele que consegue ir, não é só porque ele chegou lá, ele vai ter, sabe, êxito. É Deus quem prepara, é Deus quem dá a vida, é Deus quem dá o espírito a esse feto que vai crescendo e vai crescendo. Então, assim, qual é o momento em que a vida nasce? Não é na segunda, terceira, quarta semana, é a partir da fecundação. Mas ainda é informe. O salmista vai dizer que o Senhor conhecia ele quando ele ainda era informe. O Senhor já tinha noção de quem ele era. O Senhor já tinha um chamado para ele. O Senhor já tratava ele como um seu. Ah, é porque o Senhor é eterno. É porque o Senhor é Deus. Ok, essa resposta também cabe. Mas a verdade é que o Senhor já conhece a vida. O Senhor já trata como vida a partir do momento da fecundação. Então, qual que é a proposta abortista para esse princípio? É preciso que você entenda que não é um ser humano ainda. É isso que eles fazem você enxergar. Não é um ser humano ainda, querido. Ou seja, se você esperar mais dias, vira um ser humano, mas agora não é. Então não faz sentido. O que eu quero que vocês entendam não é para a gente, sabe, militar na causa abortista, pró-aborto ou contra o aborto. O que eu quero que vocês entendam é que, de todos os lados, o princípio de que o ser humano tem dignidade porque é imago Dei vai ser atacado. Esse é um dos pontos mais fortes em que hoje o ser humano é atacado, porque todos aqueles que sentem a vontade para abortar o fazem diminuindo a dignidade do ser humano. Alguns entendem que até certa semana não é ser humano, não é vida, então tudo bem eu matar. Outros não tem problema se tiver que matar com 2, 3, 4 meses. Não tem problema, desde que não queiram o bebê. Não tem problema. É preciso que a gente saiba que isso não se trata do fato de se a pessoa quer ou não quer a criança. Se trata do fato de uma vida tem dignidade. Um pecado não pode gerar outro pecado. Eu sei que isso a gente ensina. Cada caso é um caso. Meu objetivo aqui, aliás, essa não é uma matéria de ética cristã. Não é uma matéria de ética cristã. Eu acredito que nós vamos ter essas aulas mais para frente. Sabe, é certo, em caso de estupro, em caso disso ou daquilo, e a pessoa engravida, mata ou não mata? O ponto aqui é, se é uma vida, tem dignidade. Se tem dignidade, é imagem e semelhança de Deus. Então, não pode tentar contra a vida, contra a dignidade de outro ser humano. É por isso que a igreja milita contra o aborto. É por isso que a igreja verdadeira, sempre vai ir contra o aborto. Eu sei que, como eu estou dizendo, em ética, talvez a gente seja exposto por algumas situações que você olha e diz assim, nossa, gente, e agora, o que a gente faz? Meu Deus, incentivo ou não? Tem casos, por exemplo, em que os médicos fazem o aborto induzido, não sei se é assim que fala, né? Que é, ou matam o bebê ou o bebê mata a mãe. E aí eles preferem que a vida do bebê seja o preço. Vocês já viram esses casos? Eu já ouvi falar de alguns. Então isso muda tudo. Para nossa aula de ética, nós vamos tentar pensar sobre isso. Para agora, eu só quero que você entenda de que a cultura do descarte, ela tem um propósito específico, diminuir a dignidade do ser humano. Diminuir a imagem de Deus impressa no ser humano. Pode falar, minha irmã Denise. Ô, Breno, é com base nessa ideia que a Igreja Católica proíbe os anticoncepcionais, e aí eles são abertos à vida, quantos filhos Deus mandar, é com base nisto? Sem dúvida, é com base nisso. É claro que aí eles já estão extrapolando um pouco, né? Quando eles proíbem até um anticoncepcional, já não é aborto, porque nem vida tem. Para que haja vida, é preciso que se já tiveram aula de biologia, é desnecessário eu ficar reproduzindo isso. Mas assim, é preciso uma fecundação, e na fecundação, aí sim, a possibilidade da vida. Então, antes disso, não tem sentido. Então, o que faz os anticoncepcional? Não sou a melhor pessoa para explicar. Vocês, mulheres, sabem muito bem como funciona, mas para que os homens que estão aqui entendam. Eles trabalham meio como uma espécie de bloquear ou matar, né? Matar os espermatozoides. Estou certo, minhas irmãs? Estou certo ou estou errado? Ah, a irmã Kelly pelo menos me deu um joia. Então vou imaginar que isso esteja certo. Por que isso é importante? Porque ainda não houve vida.
Você tomar um método anticoncepcional não quer dizer que você está matando os seus futuros filhos. Não, não funciona assim. É só a partir do momento que ele germina, fecunda. Por exemplo, há algo que é abortivo, que é aquela famosa pílula do dia seguinte. Ali já é abortivo. Então, nós, como cristão, ali nós não defendemos que pode usar ou não defendemos que o uso dela não vai ser pecado, porque ali sim há uma possibilidade de haver uma vida e essa pílula do dia seguinte se tornar um método abortivo. Mas o anticoncepcional é um puro exagero de quem defende que é proibido usar. É exagero demais, porque ainda não há vida. Mas a partir do momento que há uma fecundação, aí sim, isso é a cultura do descarte. É a cultura do descarte. E toda a cultura do descarte vem junto com uma cultura fortíssima de egoísmo. Fortíssima de egoísmo. Então eu quero que vocês olhem para esse tema somente com esse olhar pelo momento. Olhando sobre isso só se torna possível se você diminuir a dignidade do ser humano. Diminui a dignidade do ser humano, então você poderá fazer o que você quiser com ele. Pode falar, Denise. Não, muito boa a explicação, só quero agradecer, eu entendi perfeitamente. Obrigada. Ah, tá, é que sua mão ficou levantada aqui, eu achei que você ainda queria falar. Pois bem, então, dentro dessa essa realidade, não vai acabar agora, não é uma briga que vai se encerrar agora, inclusive eu acho que até nos Estados Unidos, né, que permitiram, legalizaram o aborto, ou foi os Estados Unidos, ou foi algum país da Europa, eu não lembro, mas legalizaram o aborto, não é uma briga nova para a igreja. Foi na França? E na Holanda também. É terrível. Pode contar os anos para vocês começarem a ver essas populações diminuírem bruscamente, né? Diminuírem muito. Porque é uma cultura do descarte. Se você não quer, descarta. Se não gosta, descarta. Se não acha que é o tempo, descarta. Né? Isso é terrível. O que isso afronta diretamente a isso que nós estamos aprendendo aqui sobre o homem. Por que o ser humano é a joia da criação? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a dignidade que um ser humano tem e um cachorro não tem. Então, não se trata de ser humanos como se estivesse tratando de objeto. Joga fora, troca, pega outro. Não, se não gosta, deixa para lá, abandona. Não é assim que funciona. Precisamos entender que todo ser humano carrega a imagem de Deus, mesmo que ela esteja ofuscada, ela esteja manchada pelo pecado. Nós precisamos entender que todo ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus. Isso vai nos fazer olhar para o meu segundo ponto, que hoje esse princípio enfrenta a crise dos refugiados. Há mais de 100 milhões de pessoas deslocadas no mundo, pessoas que estão distantes da sua pátria, distantes da sua casa, pessoas que tiveram que sair de suas casas por condições terríveis, guerra, fome, para tentar uma vida melhor, estão vivendo como refugiados. Há uma crise no mundo por conta disso. Nós sabemos que esses tipos de pessoas vivem vidas abaixo da linha da pobreza, vidas miseráveis, vidas muito, mas muito complicadas. E isso é uma afronta à dignidade do ser humano. Eu não estou dizendo que é papel da igreja acabar com isso, porque enquanto o pecado estiver no mundo, nós vamos ver esses enfrentamentos sempre crescente, sempre atuante. Nós vamos ver isso acontecendo, guerras, brigas, pessoas se apoderando de outras, humilhando outras, expulsando outras. Nós sempre vamos ver isso, porque isso é o império do pecado. Essa é a força do pecado. Mas nós, como servos de Deus, devemos fazer com que o que regula a nossa vida não é o que a cultura nos faz entender, não é o que a sociedade diz, não é o que as mídias dizem, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todos somos imagem e semelhança de Deus. Se você olhar, isso era tão forte no Novo Testamento, de que Deus dá uma ordem em Deuteronômio, se não me falha a memória, para os judeus tratarem o estrangeiro, o refugiado, como se ele fosse de sua pátria. Deus exigia que os judeus praticassem no mais alto nível a hospitalidade com os estrangeiros, os forasteiros, os refugiados, pessoas que vinham, mesmo que fossem visitantes, deveriam se sentir em casa como se fosse natural.
Então você vai ver muito comum pessoas colocando outras dentro de suas casas, protegendo. Você vai ver nas escrituras pessoas abrigando outras pessoas, né? Lembra do caso dos discípulos no caminho de Emaús, que eles nem conheciam aquele homem, mas eles disseram, não, você não vai seguir viagem não, é perigoso. Entra dentro da minha casa aqui, vamos ficar aqui. Vamos passar a noite aqui, de manhã você vai embora. Louvado seja Deus, porque aquele moço era Jesus. Então, foi uma hospedagem incrível. Mas já houve muitas hospedagens difíceis. Lembra daquela hospedagem em que um rapaz, esqueci o nome dele agora, recebeu em sua casa um homem da tribo de Judá, eu acho, se não me falha a memória, e aí homens bateram na porta da casa dele, querendo ter relação, e aí enfim, resume na ópera. A esposa dele é violentada até a morte. Ele corta vários pedaços. Eu lembro da história. Eita, nós. Eu lembro da história em que o dono da casa ele entra numa aflição tão grande que ele diz assim: ó, não faça isso. A minha filha está aqui. Ele fala: minha filha é virgem. Minha filha está aqui. Eu dou a minha filha. Não façam isso. Porque eles tinham na cabeça e na memória, na cultura, de que hospitalidade era algo que o Senhor exigia. Então, tratar o seu hóspede com tanta maldade seria um pecado gravíssimo. Essa história se desenvolveu numa das maiores guerras que Israel já teve. Uma das maiores guerras. O que eu quero que vocês entendam... É o relato mais, considerado o relato mais tenebroso, assim, do Antigo Testamento. Sim. É mais tenebroso ainda porque não tem a fundo um estudo sobre isso, mas é provável que o homem tenha feito isso com a mulher ainda agonizando. Ela não estava totalmente morta, mas como ela era um símbolo da justiça de Deus, chamando os judeus aí, é uma história bem difícil, né? Aliás, o Novo Testamento tem histórias bem difíceis. História bem difícil da gente assimilar. Deus mandando o povo entrar dentro da cidade e matar até as crianças. Deus mandando matar os animais. Poxa, o que os animais têm a ver com isso? Então, assim, a gente precisa, nessas passagens, estudar com calma, faz um estudo sério, comprometido das Escrituras, analisa com cuidado e você vai ver que não há injustiça da parte de Deus. O ponto aqui... Ô, Victor, pode falar, meu irmão. Victor? Acho que ele esqueceu da mão levantada, né? Tá me escutando? Agora sim. Tá um chiando um pouquinho, mas só de vez em quando. Eu penso muito nessa questão da hospitalidade, né? Porque na época da Bíblia, a hospitalidade era algo como era como um dever sagrado, né? E hoje eu penso assim, caramba, a Bíblia recomenda a hospitalidade no Antigo e no Novo, né? Porém, como que hoje a gente pratica, sendo que não é qualquer um que a gente pode falar, não passa a noite aí não, vem aqui, fique na minha casa, né? Porque hoje em dia é quase impossível você pegar uma pessoa assim, né? Mesmo que você conheça ela, né? Hoje é difícil confiar em alguém. Pois é. Essa é uma realidade. É um desafio. E quando chegar sobre o impacto do pecado na nossa Imago Dei, aí talvez você se sinta um pouco melhor, meu irmão. Você Tudo fala, meu aponta pro final Deus. da aula. Não vai ser nessa. Eu acredito que vai ser na próxima. Mas o meu objetivo é só vocês entenderem o que é Imago Dei. Até para que vocês vejam, quando o pecado entrou no mundo, vocês falam, meu Deus, olha como o pecado é tão devastador. O pecado mexeu em algo que era tão lindo, era tão magnífico, fazia com que Deus olhasse para o homem e sentisse prazer, alegria, e viu Deus que tudo era bom. Poxa, o meu objetivo é que vocês tenham o que Deus tem para o pecado: raiva, nojo, sabe? Que vocês se escandalizem com o pecado, não dos outros, o de vocês, para que vocês entendam. Por que eu preciso ter nojo do pecado? Porque o pecado feriu quem eu sou de verdade. Isso é o meu desejo. Mas observe que isso é pontos que é comum para a nossa realidade. Cultura do descarte, a crise dos refugiados, a exploração laboral, o trabalho análogo à escravidão. E eu não estou dizendo de gente que acha que trabalha muito, ou gente que acha que tem um patrão chato, ou gente que acha que recebe pouco, né? Recebe aí, mãe Stephanie. Não estou dizendo que gente que é insatisfeito com o seu trabalho e diz assim, tá vendo? A minha Imago Dei é ferida no meu trabalho porque o meu chefe é ignorante. Eu estou falando de gente que é exposta a um trabalho que é análogo à escravidão, a pessoas
como vocês já ouviram vários casos, inclusive teve um aqui em Itaquá, há uns anos atrás, de a polícia estourar um lugar onde um monte de boliviano costurava por 18 horas por um prato de comida, por moradia ou por um valor muito, mas muito ilusório. Isso é trabalho análogo à escravidão, quando o seu direito de vir e vir é cerceado só para você trabalhar, quando você não tem autoridade sobre você. Então, não é, tipo, eu detesto meu trabalho, a minha imago Dei está sendo prejudicada, a minha dignidade está sendo ferida. Não é isso. Nós estamos falando sobre trabalho análogo à escravidão. Trabalho onde as pessoas são usadas como uma verdadeira máquina e não são tratadas com dignidade. Hoje, por exemplo, o governo, mesmo um governo muito fraco, ele trabalha com direitos que os trabalhadores precisam usufruir, os empregadores precisam respeitar algumas leis para que a dignidade do ser humano seja respeitada. Isso nos coloca diante do nosso próximo ponto, porque não estou dizendo só sobre o impacto disso na nossa fé. A sociedade agradece por Deus ter criado o homem com esse princípio. A imago Dei é base para formar a sociedade. Os fundamentos dos direitos humanos são formados em cima desse princípio. Todo ser humano tem valor e por isso deve ser respeitado. Todo ser humano tem dignidade e por isso deve ser respeitado. Esse ensinamento começou nas Escrituras, Gênesis 1, 26. Deus criando o ser humano conforme sua imagem, mostrando que era um objeto, uma criação diferente de todas as outras criaturas. Isso fundamenta o direito dos seres humanos. Por que não existe, sei lá, direito dos astros, lua, sol, direito dos animais, apesar que hoje as coisas estão tão difíceis, né, que os animais têm mais direitos que nós. Mas o objetivo aqui é mostrar de que o que fundamenta a sociedade é uma reunião de pessoas que têm dignidade. Por que eu não posso ter o meu direito, a minha liberdade cerceada, ser tirado de mim o direito de ir e vir? Porque eu sou um ser humano que tem dignidade. Por mais que eu não seja um ser humano maravilhoso e exemplar, por o fato de ser racional, ser um ser humano, eu tenho dignidade e as pessoas não podem bloquear o meu ir e vir, a menos que eu cometa algum crime e perca o meu direito de estar livre. Que é isso que a prisão funciona assim. Vai para a prisão todos aqueles que perderam o direito de estar livre. Ainda tem sua dignidade, né? E por isso eles recebem comida na cadeia, roupa na cadeia, visita na cadeia, mas perderam o direito à liberdade. Mas eles não podem colocar a pessoa na prisão e falar assim, ó, morre aí agora. Os direitos humanos aparecem com força, dizendo, não, o meu bandidinho está com fome. Então, vamos deixar a nossa raiva de lado e tentar olhar por que isso é possível, por que isso é uma realidade. Porque todo ser humano tem dignidade. Seres humanos são racionais, sentimentais, espirituais, então eles precisam ser tratados de um modo diferente. Daí esse princípio forma os direitos humanos. Aliás, não só esse, como basicamente os 10 mandamentos. É a estrutura dos direitos humanos. Porque imagine que se os princípios bíblicos não valessem e fosse a seleção natural, o princípio que regula a sociedade. Qual que é a seleção natural? O mais forte sobrevive. Imagine que eu sou mais forte do que o Victor Almeida. O Victor Almeida comprou um iPhone 16. Eu tenho um Galaxy S1. E eu falo, poxa, gostei do celular do Vitor, vou entrar numa luta corporal com ele, vou bater nele, vou mostrar que eu sou mais forte e vou pegar o celular dele. Não haveria ninguém para dizer, tá errado. Porque é assim que acontece no reino animal. Sabe, o leão não chega perto do coelho e o coelho fala, peraí, meu, olha o seu tamanho. Isso é injusto, vai brigar com alguém do seu tamanho. Eu sou inofensivo. Não existe isso. Não existe, sei lá, a hiena tá comendo o que eles caçaram, aí chega o leão, elas têm que sair, a hiena fala, pô, que injustiça é essa, cara? Quem caçou fui eu. Vai achar a sua presa. O leão se impõe, porque é assim que é no reino animal. Não é assim que é no reino pessoal, das pessoas.
Não é assim que funciona. Eu não posso usar a minha força para ter o que eu quero. Eu preciso entender que do outro lado existe alguém que tem dignidade, racionalidade, desejos, vontades. Eu não posso passar a linha, né, da vontade do outro. Então, por que isso é importante? Porque esses princípios de que todo ser humano foi feito de um modo especial e precisa ser tratado como um modo especial, baseia os alicerces do que é viver em sociedade. Por que você não pode sair agredindo todo mundo que você quer agredir? Porque se trata de ser humanos. E se a minha liberdade, a minha dignidade for ferida, eu posso denunciar você. Eu posso denunciar você porque a minha dignidade entrou em risco. A minha vida está correndo risco, eu ligo para a polícia, eles vêm na hora e eles vão começar a tratar você. Vamos supor que minha esposa coloque minha vida em risco e eu ligar para a polícia, eles vêm porque a minha vida, um ser humano está sofrendo ou passando por situações em que a minha dignidade está em jogo, entende? Então eles vêm. É claro que se for esse exemplo, eu tenho certeza que os policiais vão me zoar bastante, né? Como já aconteceu, né? De um homem chegar na delegacia dizendo, apanhei da minha mulher, disse, apanhei de sua mulher, que fracote é esse, que bundão, mas se uma mulher chega e fala, apanhei do meu marido, aí chove de polícia. Pois bem, não existe certo ou errado, o nosso ponto aqui é, todo ser humano tem imagem de Deus, carrega essa imagem de Deus, e a sociedade diz assim, poxa, isso é um bom princípio para a gente organizar a sociedade. Você não vai abrir o Código dos Direitos Humanos e está escrito lá, Gênesis 1:26, respeite todo ser humano, porque todo ser humano foi criado por Deus. Você não vai ver isso. Mas você vai ver princípios que se baseiam em cima deste ensinamento. Você vai ver princípios que trata como crime qualquer forma de desumanização do outro, qualquer forma de desvalorização, de humilhação, de lesão. Você lesar um outro ser humano é crime, é contra os direitos humanos. Você não vai ver lá, Gênesis 1:26, qualquer um que pegar alguma coisa um do outro está pecando contra Deus. Você não vai ver isso. Mas você vai ver leis que funcionam em cima desse princípio. Respeite o outro ser humano, mesmo que você não concorde. Respeite a opinião dele. Respeite a vontade dele. Respeite o outro, mesmo que o outro seja alguém diferente de você. Os direitos humanos se apropriou desses princípios que Deus deu ao seu povo, para o seu povo gerar outros povos. Adão e Eva, por exemplo, tinham a responsabilidade de gerar outros seres humanos que entendessem o valor da vida. Tanto é que quando o pecado entra em jogo, o Caim mata o Abel, Deus diz para ele assim, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Olha o tamanho da cagada que você fez. Porque ele feriu uma vida. Foi o primeiro homicídio, um pecado grave. Deus disse para ele que ele ia sofrer as consequências até o último dia da vida dele. Ele seria marcado para que ele nunca se esquecesse de que ele pecou contra Deus quando pecou contra a dignidade de uma vida. Então a sociedade diz assim, opa, nós não somos cristãos, mas esse princípio da imago Dei nos ajuda. Esse princípio de que todo ser humano tem dignidade é muito bom para nós. Esse princípio de que devemos tratar o outro com respeito, com valor, com dignidade, isso vai ser bom para a gente formar a nossa sociedade. A igreja fez a mesma coisa. A igreja também entendeu, e óbvio, a igreja é que deveria entender isso. A igreja entende os ensinamentos de Deus e incentiva, ide por todo mundo, pregue. Mas nem todo mundo é eleito. Imagine que você pensa sobre desse prisma, dessa cosmovisão. A forma de ver a salvação é como um calvinista. Você vai dizer, mas nem todo mundo é eleito, então como eu vou saber quem é eleito e quem não é? Isso não é da minha alçada. O que é da minha alçada é saber que a imagem e semelhança de Deus está espalhado por todo mundo. E todo crente passa por essa experiência de ouvir a pregação do evangelho. Então a igreja pegou esse ensinamento e diz assim, qual é o nosso papel? Pregar. O nosso papel é tratar os outros com dignidade, com respeito e com amor. E não existe ato de dignidade, de respeito e de amor maior do que você pregar Jesus para eles. Quer amar alguém? Pregue as escrituras para ele. Quer amar uma pessoa? Quer mostrar respeito? Quer mostrar consideração? Pregue as escrituras para ele. Apresente Jesus para ele. Então, quer respeitar as pessoas ao seu redor? Fale de Jesus para eles.
É assim que nós vamos amar os outros. Porque eu não estou falando de algo, sabe, que vai destruir a vida do outro. Eu estou falando de algo que vai reconectar ele ao princípio que ele foi criado para viver. O princípio da vida de todo ser humano é conhecer a Deus e glorificá-lo. Quando eu o trato como deve, eu estou ajudando ele a voltar pelo seu propósito original, conhecer a Deus e adorá-lo. Então a igreja se apropria desse propósito, desse ensinamento, desse princípio regulador para incentivar, ide por todo mundo, prega para toda criatura. Porque toda criatura é imagem e semelhança de Deus. Os que crerem foram salvos, amém. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito e tal. Os que não crerem, é só bater o pó da roupa e ir para outro lugar. Em todo canto que você chegar, vocês vão ter oportunidade de pregar para pessoas que são alvos da graça. Quem são essas pessoas? Aquelas que são imagem e semelhança de Deus. Deus não disse, ide por todo mundo e pregue para as árvores, pregue para os cachorros, pregue para, sei lá. Deus não disse isso. Deus disse, ide por todo mundo e pregai a todas as pessoas. Os que creem se tornarão discípulos. E os discípulos vão ser batizados. E os que não creem? Isso aí não é nosso papel. Sacuda o pó da roupa e sai. Se ninguém quiser ouvir vocês, sacuda o pó da roupa e sai. Então, isso serve para nossa motivação na evangelização, assim como também serve para inspirar a santidade. E aí, quando a gente falar sobre o impacto do pecado na nossa Imago Dei, nós também vamos falar sobre o impacto da nova vida em Cristo na nossa Imago Dei. A restauração da Imago Dei de forma genuína. E aí nós vamos perceber o nosso papel de representar Deus na Terra. E isso gera santidade. Isso inspira santidade. Saber que por causa do Filho de Deus, você pode ter uma Imago Dei, uma imagem e semelhança do Senhor, restaurada de modo que glorifica a Deus. Isso inspira, isso gera desejo de ser melhor. Isso gera desejo de se purificar, de se parecer mais com Jesus, de andar mais com Jesus para se parecer mais com Ele. O que eu quero que a gente entenda, e aí eu vou abrir aqui se alguém tem alguma pergunta nesse ponto, é que todo esse ensinamento, esse princípio regulador, serve para nos apontar alguns fatores que destacam a criação do ser humano para os outros animais. Dentre eles, um autor muito importante e interessante, Anthony Hueckman, ele fala o seguinte, pelo menos dois. Qual o propósito da criação do homem? Era pelo menos dois, especificamente. O homem era para o homem espelhar e representar a Deus. Então, qual é a ideia desse princípio sobre o ser humano, né, que parece algo tão honroso? E de fato é. Por quê? Porque deveria espelhar a Deus. Deveria, como um modo, como um reflexo, a gente falar para o mundo como Deus é, ou pelo menos dar alguma amostra de como Deus é a partir de quem nós somos. Nós deveríamos representar Deus a partir de quem nós somos. O homem tem vários aspectos estruturais e funcionais, com o objetivo de que as pessoas olhem e digam assim, poxa, quem criou um corpo tão desenvolvido como o corpo humano? Quem criou uma mente tão desenvolvida como a mente humana? Poxa, quem criou sentimentos tão intensos quanto os sentimentos humanos? E aí a resposta é, foi Deus. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos fez. Deus que fez essa assombrosa criação, como diz o salmista, né? Fui feito de modo assombroso. É assombroso como o nosso corpo se sustenta, como nós fazemos para puxar ar, o nosso corpo funciona. É um mistério, é glorioso, e isso serve para que as pessoas entendam de que há um arquiteto por detrás. Então, o Hueckman vai dizer o seguinte, qual é o propósito do ser humano ter todas essas características? É para que as pessoas olhem para o ser humano e digam, se parece com a eternidade, se parece com o divino. Isso aqui só Deus poderia ter feito. E representar esse Deus. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não, senhor. Muito bem. Dentro desse propósito, esse autor aqui que eu indiquei para vocês na bibliografia, Van Groningen, ele fala exatamente sobre isso, sobre o que seria essa Imago Dei, né? Qual que é
a relação que isso tem, os seres humanos e o Senhor. Ele destaca isso dizendo o seguinte, ó. Deus, o Criador, é o Senhor soberano. Ponto. Isso aí todo mundo sabe. Ele é o rei da criação, ele possui e tem domínio sobre todos os aspectos. Ele é perfeito em tudo o que faz, ele controla todas as coisas, seja inanimados ou animados e humanos. Ao criar o homem e a mulher à sua imagem, estabelecer uma relação de semelhança e unidade, ou seja, um vínculo, porque é isso que ele quer mostrar para nós, de que somos imagem e semelhança dele, e logo nós temos um vínculo com ele, um vínculo com o nosso Criador, dá-lhes características, capacidades, potenciais, funções de maneiras finitas. Deus trouxe a humanidade para a sua família real. Ele não nos concedeu sua deidade. Ele os dotou com o privilégio e responsabilidade de serem trabalhadores, como ele nas tarefas reais a serem executadas na criação. De modo resumido, o que Groningen está dizendo? Quando Deus criou esse vínculo entre nós e ele, essa característica que só existe entre nós e ele, essa capacidade, esse potencial que outros da criatura não deu, o que Deus estava fazendo é nos colocando em sua família. Deus estava levando a humanidade para a família real. Deus estava fazendo com que o homem pertencesse a Deus e representasse Deus com a maestria que Deus colocou dentro do ser humano. Com essa capacidade extrema, com essa inteligência extrema, com essa capacidade de sentir, de pensar, de falar. Qual é o propósito e o ensinamento do Groningen? Quando Deus nos criou esse vínculo, essa imagem e semelhança, de modo que a gente olha para Deus e a criatura, toda a criação olha para o ser humano e entende, essa criatura é diferente. Essa criatura aponta para Deus. Essa criatura consegue pensar, raciocinar, consegue se entristecer. Quando isso acontece, o Groningen está dizendo, é Deus colocando o ser humano na sua família. O ponto é, quando Deus nos coloca lá, Deus não nos dá a sua deidade. O fato de termos um vínculo forte, intenso e eterno com Deus, não quer dizer que somos deuses também. E aí que a nossa bola começa a murchar. Não somos deuses. Por isso não somos melhores do que os outros. Mas temos um vínculo com o Senhor. E esse vínculo reverbera, nos traz algumas características importantes, algumas responsabilidades e alguns privilégios. É a partir desses ensinamentos, ou desse tipo de pensamento, que nós entendemos o nosso papel nesse vínculo com Deus. Por que esse vínculo? Qual é o propósito de Deus de nos fazer assim? É para que o ser humano atuasse no mundo de Deus como um vice-regente da criação. O regente é Deus. Então Deus cria um ser humano com um vínculo igual a ele, com um vínculo com ele, com aspectos que nele há perfeitamente, em nós há de uma forma finita, limitada. Com qual propósito? Para que nós regesse a criação de Deus. Não é papel dos animais, não é papel dos mares, não é papel dos pássaros, é papel do ser humano reger a criação. É papel do Adão dominar sobre as coisas que foram criadas. É papel do Adão dominar sobre os animais selvagens. É papel do Adão produzir as coisas que ele precisa produzir. É papel do Adão evoluir as coisas. O que eu quero que vocês entendam é, quando Deus criou conosco esse vínculo nos leva a pensar de modo específico, de modo claro, sobre como nós vamos viver esse vínculo na sua magnitude. Como nós vamos desenvolver isso? Como nós vamos viver no mundo de Deus de um modo que agrade o Deus desse mundo? Esse vínculo eu não pedi, eu tenho. E como eu posso viver de um jeito que agrade? Esse é o ponto que eu quero que a gente finalize esse momento sobre Imago Dei e a gente tente entender exatamente isso. Qual é o meu propósito? Se fomos criados à imagem de Deus, então fomos feitos para representá-lo. É o que o Reutemann disse. O Reutemann disse assim, qual é o propósito do ser humano? É espelhar Deus e representar. Quando alguém olhar para você, veja de um modo, como pelo um reflexo Deus. Dizendo assim, quem criou foi Deus. Essa criatura aqui é diferente. Os animais, os peixes, as coisas, têm um processo, né, um instinto que você pode esperar a mesma coisa sempre deles. Mas quando você olha para o ser humano, você não sabe o que esperar.
porque ele tem vontade própria, ele tem racionalidade, ele vai mudando o seu estilo, ele muda o pensamento. Então, qual o propósito? Quando olharem para mim, fala assim, opa, essa criatura aqui é diferente. Essa criatura não obedece processos naturais. Não funciona por instinto, funciona por um outro método. E qual é o objetivo? É que as pessoas olhem e vejam, Deus criou isso aqui de um modo especial, de um modo diferente. Mas, como essa representação vai se manifestar na prática? Como na prática as pessoas vão olhar para um ser humano e dizer assim, Deus que criou. O Criador nos revelou isso desde o princípio, através de 3 responsabilidades fundamentais que chamamos de mandatos pactuais. Eu quero que a gente fale, dentro do tempo que nós conseguimos aqui, sobre esses 3 mandatos pactuais, que é o cultural, o relacional e o espiritual. Eles são, por assim dizer, a missão original do ser humano no mundo. Qual o propósito e como eu vou viver no mundo, tendo imagem e semelhança de Deus, qual é os parâmetros, qual é a orientação, como viver a imagem e semelhança de Deus. Deus resolveu isso para nós, dando para o homem 3 ordens, de modo pactual. Se você é imagem e semelhança de Deus, é isso que Deus espera de você. E nós vamos entrar nesse assunto agora. Tiagão tem uma resposta. Graça e paz, meu irmão. Aliás, o Tiago tem uma pergunta. Tem uma resposta. Tudo bem, meu irmão? Meu irmão, bem? Bem. Olhando isso, acho que é muito complicado olhar para esse comentário, porque eu não sei se é errado, mas isso dá um sentimento de muita responsabilidade, porque na época lá de Jesus, na época que Adão criado, era, sei lá, dar nome para os animais e, sei lá, podar as árvores e fazer tudo o que ele fez naquela época. Mas agora existe responsabilidades sociais, né? E muitas coisas. E aí eu fico pensando que muita da responsabilidade, não sei se eu tô certo, tô com isso na cabeça, muita das responsabilidades das coisas que acontecem, às vezes é porque, sei lá, eu tô parado na minha casa sem talvez agir de alguma forma que Deus quer que eu haja no mundo, por medo às vezes, ou preguiça. E talvez, de alguma forma, isso impacte, se falar de milhões de cristãos que servem a Deus e amam ao Senhor, isso impacte, não que deixa de impactar de forma positiva, deixa de melhorar o que era para ser melhorado se nós tomássemos os nossos caminhos. É só um comentário. E esse comentário é muito pertinente. E como eu disse aqui, quando chegar na nossa matéria o impacto do pecado na nossa Imago Dei, aí a gente vai entender. Tá explicado. Por que não é tão claro para todos os seres humanos? Se isso está impregnado, se isso foi colocado pelo Criador no centro do coração de todo ser humano, por que tem gente que rejeita isso? Por que tem gente que sabe que ele é um ser moral e mesmo assim ele tem atos imorais? O que leva uma pessoa, sei lá, por exemplo, sei lá, a abandonar uma criança? Como a gente já viu, sabe? Uma pessoa pega uma criança, põe numa caixa de sapato, deixa na casa de alguém no lixo. Você fala, meu Deus, como uma pessoa pode ser assim? Como uma pessoa pode desrespeitar o valor da vida? Aí quando a gente chega, Thiago, no impacto do pecado na nossa Imago Dei, a gente fala, tá explicado. Tá explicado por que essa responsabilidade está tão clara, por que não executamos ela de um modo tão fácil? Porque o pecado vem fazendo uma força contrária para a gente fugir da imagem e semelhança de Deus. O pecado veio e não só danificou, alguém acredita que ele só danificou parcialmente, outros acreditam que ele danificou totalmente e é preciso uma restauração. De qualquer forma, o pecado teve um impacto devastador em tudo isso que nós estamos ensinando. E aí, quando chegar sobre o impacto do pecado em tudo isso, vocês vão entender, dizendo, tá explicado, porque que até nós, como cristãos, às vezes não agimos honrando essa imagem e semelhança de Deus.
Às vezes até nós, como você falou aí, poderíamos estar cooperando para o mundo ser um lugar melhor, mas a gente está em casa, a gente está fazendo alguma coisa que não necessariamente está tornando, a nossa vida uma vida que diz assim, Deus olha e fala assim, essa imagem e semelhança minha aí tá representando. Nem sempre isso acontece, porque até nós sofremos o impacto do pecado em nós. Mas fiquem firmes. Fiquem firmes com o Senhor e com a escola teológica, porque eu imagino que essa aula vai ser uma aula muito, muito impactante para nós e também um alívio, né, para as nossas vidas pecaminosas. Só preciso ver qual. Ixi, gente, acho que vai demorar um pouco mais. É a última aula, gente. Oh, meu Deus, segurem a ansiedade, viu? Se alguém precisar de um ansiolítico, fala comigo, minha esposa psicóloga, ela pode recomendar aí um calmante para vocês, mas nós vamos chegar lá. Com calma, nós vamos chegar lá. Pois bem, então qual que é o nosso próximo momento? É o seguinte, tá bom, Breno, eu entendi que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e eu entendi que nós temos que viver no mundo representando Deus da melhor forma. Como nós vamos fazer isso? Por onde começar? Deus fez isso para nós. Deus fez isso para nós por meio dos mandatos pactuais. É assim que nós chamamos na teologia, como o Tiagão aí bem já colocou, a gente vai trabalhar essa ideia tentando entender o que Deus esperava de um ser humano que parece com ele. O primeiro deles é o mandato cultural. O segundo deles é o mandato relacional. O terceiro deles é o mandato espiritual. Observe, nós estamos pegando as características que nós ensinamos aqui da nossa imagem e semelhança, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Moral, espiritual, racional e relacional. Nós estamos pegando as características básicas e entendendo o que Deus espera diante dessas características que Ele deu para nós. Qual é o mandato cultural que o Senhor nos deu? E aí a gente começa lendo Gênesis 1, 26 e 28. Nós já estamos em 1h30 de aula e não lemos a Bíblia, né? Nem parece que é uma aula de crente. Ô, Jesus, vamos resolver isso agora. Bora, quem pode ler para nós? Gênesis 2:15. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pode continuar? É até o 26. Eu li o 26. Ah, o Não, do 24, 24. é a partir do 24, é. Ah, não, perdão, desculpa. É do 26 ao 28. Desculpa, pode ir, do Sim, 26 tá ao bom. 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha que ordem que Deus deu ao ser humano. Deus criou todas as coisas e Deus deu ordens naturais. Reproduzam segundo sua espécie, dê fruto na estação própria. Ordens naturais. Mas para o homem, Deus deu mandatos pactuais. Ou seja, era um pacto entre Deus e o homem. Por que isso é para você? Porque eu te fiz parecido comigo. Então, o que você faz? Domine sobre as coisas. Você não deve ser dominado pelas coisas, mas você deve dominar as coisas, porque esse é quem Deus é. Deus é o regente da criação. Deus fez com um homem uma graça tal, dando ao homem um mandato cultural, ou seja, Deus chamou ao homem para executar de forma limitada o que Deus executa de forma ilimitada, que é o desenvolver da criação. Deus disse, haja, e tudo passou a existir pela sua palavra. Aí Deus chama o homem e não deu a ele o poder do haja, mas deu a ele o poder de desenvolver o que já está criado. Desenvolver o que já foi criado pelo seu haja. Então Deus pega o homem e diz assim, cuida da terra. Ara, planta, rega, cuida, porque ela vai te dar fruto. Isso é o mandato cultural. Deus chama o homem e, como nós falamos lá na primeira aula, trata o homem como um mordomo.
A ideia de mordomia faz a gente entender um pouco do que é o nosso papel dentro de uma racionalidade, de uma imagem e semelhança. O que Deus espera de nós é que usemos essas características para obedecer as suas ordens pactuais para o ser humano. Qual? De agir no mundo como um representante de Deus, não só espiritualmente, pregando Jesus Cristo, a salvação, mas tratando o mundo com prioridade, honra, tratando o mundo para que o mundo continue sendo um lugar bom. Como a gente pode pensar em exemplo? Se você é do tipo que está andando de carro e joga lixo pela janela, saiba que você não está tratando a terra como Deus espera. Se você, sei lá, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Vocês podem pensar em vários tipos de exemplos em que ninguém está vendo, mas vocês estão degradando a terra. Não, vocês estão indo contra o mandato cultural. Eu, quando cometo pecados contra a terra, eu estou indo contra. Porque o que Deus deu a Adão foi a ordem. Ó, porque você se parece comigo, você vai ser responsável por cuidar da terra. Então, cultive a terra. Olha o que diz o verso 15. O verso 15 diz o seguinte, o capítulo 2, o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para cultivar e guardar o jardim. Deus fez um jardim lindo e disse para o Adão, você vai viver aqui. Mas o seu papel é administrar tudo. Deus não disse assim, árvores, parem de crescer, fiquem do mesmo tamanho, folhas, fiquem do mesmo tamanho, frutas, vocês não vão apodrecer, bichinhos, vocês não vão comer as frutas. Não, Deus não disse isso. Deus disse pode seguir, pode deixar o pau quebrar. Por quê? Porque eu vou colocar dentro do jardim alguém que tem capacidade para administrar a terra, cultivar a terra. E isso mostra a nossa vice-regência. Eu disse isso aqui na aula passada e eu repito, porque eu acho que isso é uma graça de Deus que mostra o agir de Deus em nós. Deus criou o milho e deu ao homem a capacidade do milho fazer um bolo de milho. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Agora é hora de dar glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pentecostal, agora Glória a Deus. Tem pentecostal, agora é a hora de vocês. É para dar rajada, porque é divino. O bolo de milho cremoso é divino. A pergunta é, quem foi que teve essa ideia de criar bolo? Eu estou usando um assunto que eu estou com muita fome, né? Mas imagine algo mais importante. Imagine pessoas que descobriram que se amassar essa árvore, essa folha, ela dá remédio contra não sei o quê. Imagine, gente. Como chegaram a esse conhecimento? Eu quero que vocês entendam que Deus disse assim, olha, eu vou te dar esse vínculo comigo, mas não é só para você se sentir o máximo, não. É para você administrar a minha criação. É para você desenvolver a minha criação. É para você pegar uma planta e descobrir que essa planta cura a febre. É para você pegar isso aqui e descobrir que isso aqui ajuda no tratamento daquilo ali. É para você entender que se isso aqui vocês fizerem, se cuidar disso aqui, se comer isso aqui, vocês evitam de ter aquilo ali. Isso é usar o vínculo que Deus deu conosco para a glória do seu nome, que é cultivar a terra, administrar a terra, trazer significado às coisas. É o que Adão tinha a responsabilidade de fazer. Deus trouxe os animais diante dele para que ele desse nome aos animais. Dar nome aos animais é trazer significado, é trazer ordem, é trazer classificação, e isso é importante demais. Deus espera que os seus servos, os seus filhos de criação, o ser humano, sejam os que vão trazer significado ao mundo. Não vai vir. O mundo não vai ser um lugar melhor porque, sei lá, vai ter uma revolução dos macacos, igual os filmes gostam de fazer. Não vai vir essa terrestre, gente. Vai tomar o mundo e aí o mundo vai ser um lugar melhor. Isso não vai acontecer. Isso é Hollywood querendo colocar coisa na tua cabeça. Não vai ter Vingadores, gente. Gente que vem de outro planeta. Sabe? E tem superpoderes. É o Superman que não é nem daqui, nem ser humano ele é. Então ele vem e ele vai ser o seu herói. Não é. Deus conta com um ser humano mesmo. Deus conta com o ser humano. Até esses tipos de heróis é uma afronta. Lembra do que nós estávamos falando agora há pouco? A imagem e semelhança de Deus, ela é confrontada de várias frentes, até nos filmes, porque sempre o que salva a nossa vida é um herói que não necessariamente é um herói ser humano igual nós.
sabe? Ou se é igual o Capitão América, é um ser humano, mas é um ser humano mudado geneticamente, lá em laboratório, tem superpoder, lá um super força, o Batman. O Batman, o único poder dele é ser rico, né? Então ele tem uns brinquedinhos bem caros. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: de todos os lados, a imagem e semelhança de Deus é afrontada no ser humano, de modo que nunca é suficiente só ser um ser humano. É preciso ser algo a mais. Mas o que Deus espera dos seus seres humanos é que usem essa racionalidade para administrar toda a cultura, administrar tudo o que acontece debaixo do sol para a glória do nome do Senhor. Não necessariamente fazendo tudo virar um grande culto, uma grande igreja. O mundo não tem que ser uma grande igreja. Todo mundo tem que dar glória a Deus. Que nem meu pai estava todo feliz dizendo que viu uma pregação do Marcos Feliciano, e o Marcos Feliciano disse que o sonho dele é um presidente da República dizer assim: eu saúdo os compatriotas e saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que sonho mais besta, que sonho mais pequeno. Se o seu sonho é fazer o Brasil virar uma grande igreja, achando que isso vai resolver a nossa vida, não vai. Não vai. Não é. O mundo não está assim porque falta crente na política. Tem muito crente piedoso que está lá lutando. Também tem crente que chega lá e se corrompe, sim, mas não é um cristão que já sabe, porque é um cristão que vai mudar a nossa vida. Não é. É quando o ser humano entender o que Deus nos criou para ser. O único problema que está atrapalhando isso é o pecado. E por isso precisamos pregar o evangelho. O que a gente precisa é conscientizar as pessoas que, mesmo que elas não queiram Cristo, elas devem se tratar com respeito, porque são obras de um Deus que criou conosco um vínculo. Não só isso, como desenvolver cultura e arte. E agora eu tenho certeza que pode ser que vocês não, mas pode ser que muitos irmãos da sua igreja fujam desse último aqui. Irmãos que não querem saber de estudar, não querem saber de evoluir, não querem saber de se especializar. Eu tenho certeza que você conhece irmãos na sua igreja que nunca aprenderam a ler e nunca quiseram. Nunca aprenderam a escrever e nunca quiseram. Mas Deus nos deu ordem de desenvolver cultura, desenvolver arte. Quem pode ler Gênesis 4, 20 a 22? Se tiver alguém aqui que tem esse tipo de fala preguiçosa, dizendo, não gosto de estudar, para mim não compensa estudar, quero viver só da fé. Olha só, é melhor você se preparar agora. Pode. Gênesis quê? Gênesis 4, do 20 em diante. Vou ler. Ada deu luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Pode continuar? Pode, até o 22. Tá. Por sua vez, Zilá deu à luz a Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. De quem que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre o filho do Caim. O Caim está sobre uma maldição. Vocês se lembram? Deus lançou nele um sinal de que todos vão ver, de que ele foi rejeitado por Deus por conta de ter pecado contra a dignidade do Abel. Caim matou o Abel, né? Vocês sabem disso. Sim ou não? Sim. Sim. Amém. Então nós estamos falando do descendente do Caim. E por que isso é importante? Porque não está falando só para quem é, sabe, bonzinho, só para quem, sabe, é consertadinho. Isso é uma ordem para todo ser humano. Ou seja, para Ada, Ada deu luz a Jabal. Quem foi Jabal? Jabal foi o primeiro fazedor de tenda. Jabal foi o primeiro, aliás, os descendentes do Caim foram os primeiros a começar a ideia de cidade, de metrópole, de reunião, sabe? Ele começou com tenda, depois evoluiu para casas. Então, assim, olha o que Deus está dizendo. Mesmo o povo de Caim, os filhos de Caim, estarem debaixo de uma punição que Deus deu a essa geração de Caim, porque não foi só para Caim, foi todos que vieram de Caim, eles vão viver na terra como um fugitivo. Ainda assim, Deus concedeu graça tal para que eles pudessem evoluir a cultura. Eles dormiam ao relento, dormiam ao ar livre, não sei. Agora alguém começa a ter a ideia de desenvolver tenda, cobertura para passar dias de sol muito quente ou chuva. Isso é a imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus espera.
Deus espera que os seus filhos usem essa imagem e semelhança para que as vidas dos outros sejam facilitadas. O problema é que tem crente achando que é só ir para a igreja e ler a Bíblia e cantar louvores e tá ótimo. E por isso as maiores descobertas científicas são feitas por ímpios, pessoas que não creem em Deus, mas por serem imagem e semelhança de Deus, dedicam a sua racionalidade para desenvolver cultura, desenvolver medicina, desenvolver a arte, enquanto você, crente, não quer nem estudar a Bíblia que você crê. Então, qual é o papel do crente? Por que Deus te fez com essa capacidade extraordinária? Para que você desenvolva a cultura. Deve ser você o que incentiva as pessoas a querer estudar, a querer fazer um curso técnico. Pega jovens da tua igreja e diz assim, que você quer ser, que curso você vai se matricular? Ah, eu não gosto de estudar, eu quero cantar. Ok, você vai cantar, então vai estudar um canto, vai estudar aula de música. Quer pregar? Vai estudar teologia. E você vai estudar o quê? Que faculdade você vai fazer? Não, a gente está entrando num momento de que só basta ser crente. E acabou. Só precisa decorar alguns textos da Bíblia. E o que Deus espera o vínculo que ele nos deu é para que o mundo se torne cada vez um lugar mais habitável, porque o seu povo está lá. Então, por que eu vou investir num mundo que o pecado já domina? Porque Deus me deu algo que parece com ele, um vínculo que parece com ele, uma racionalidade que me permite entrar dentro de uma escola sem saber nada de enfermagem, passar anos estudando medicina e socorrer alguém num local de trabalho que está chegando morrendo. É incrível. Você chega no hospital, parece que você vai morrer, e chega alguém e sabe exatamente o que fazer com você, porque ele pegou um conhecimento, desenvolveu esse conhecimento, ele se envolveu com esse conhecimento, e agora ele consegue curar algo, ele consegue tratar algo que você não conseguiria na sua casa. É isso que Deus espera dos crentes. É isso que Deus espera. Então, eu não sou contra a ideia de crente na política, eu não sou contra a ideia de crente advogado. Aliás, esse foi o grande fator da reforma protestante. Antes da reforma protestante, o ensinamento era de que só vivia para a glória de Deus quem estava envolvido com as coisas da igreja, quem pregava ou quem trabalhava na igreja. O Lutero vai dizer, não é assim que funciona. Deus não só está procurando padres ou pregadores. Todos podem viver para a glória de Deus. Quando isso chega até Calvino, lá em Genebra, Calvino disse assim, é isso que Deus espera. Deus espera que você faça tudo o que você faz para a glória do nome dele. Se você é um veterinário, seja um veterinário para a glória do nome do Senhor. Seja o melhor veterinário que você pode. Já contei para os alunos, mas como tem muita gente nova, há um fato que foi muito conhecido, Lutero pregando para um sapateiro, e o sapateiro todo constrangido pela mensagem do evangelho, ele disse assim, mas e agora, Lutero, o que eu devo fazer? Devo fechar minha sapataria para ir para o monastério? O Lutero falou, não, jamais. O que você deve fazer é, faça o melhor serviço pelos seus clientes, pelo preço mais acessível para quem não pode pagar, e Deus será glorificado. Viva a sua vida ordinária para a glória de Deus, porque é isso que Deus quer, que você pegue os seus talentos, você pegue as características que Deus te deu, que diferencia você dos animais, e use para a glória do nome dele. Sendo assim, meus irmãos, Deus levanta advogados, médicos, psicólogos, teólogos, pastores, várias profissões para a glória do nome dele, porque ele nos deu um mandato cultural. Se envolva com a cultura e faça com que isso se torne uma experiência melhor para viver. Então, nós estamos falando de alguém que começou a ter a ideia de criar tendas. Isso se evoluiu para construções de cidades. Nós estamos falando de outras pessoas que tiveram a ideia. Claro que em outro momento vocês vão ver que é o Espírito Santo que está direcionando isso. Mas tiveram a ideia de começar a arte, música. Como seria a nossa vida sem música, gente? Como seria a nossa vida sem música? Seria um filme de terror. Um saco. Seria muito triste. Música alegra a alma, alegra o nosso espírito. E Deus deu isso a esse homem aqui, ó, o Jubal, que foi o pai da criação de harpas, de flauta. Isso é muito interessante. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, que foi artífice em todo instrumento cortante de bronze. Esses homens aqui, e existem vários outros, só nos faz entender algo.
Para que eu quero a racionalidade que Deus me deu? Para que eu quero ser imagem e semelhança? Como eu uso esse vínculo que Deus me deu? Fazendo com que, para a glória do nome do Senhor, essas características sejam revertidas em benefício para o meu mundo ou para o lugar onde eu vivo, para o desenvolvimento das coisas. É isso que o Senhor espera do seu povo. O Senhor não só espera que você desenvolva um mandato espiritual que vai chegar aqui, sabe, que é exercer fé, prestar culto. Não é só isso. E por isso eu deixei ele por último. Eu quero que você entenda que o Senhor espera que, com a racionalidade que Ele te deu, você seja o responsável por avançar, desenvolver cultura, desenvolver arte, desenvolver tecnologia. É nosso papel, meus irmãos. É o nosso papel como imagem e semelhança de Deus, não só como crente, mas como ser humano racional. Nosso papel é usar os nossos talentos, nossas capacidades, para tornar melhor a nossa experiência de vida. Sendo assim, vocês precisam pensar o que vocês fazem, se fazem para a glória de Deus. Como eu vou chegar a esse consentimento, Breno? Se você faz pensando no Senhor que te vocacionou para isso. Nós temos aqui pessoas de variadas funções, variados ofícios, professores, arquitetos, várias profissões que você pode fazer esse tipo de pergunta. O que eu faço é uma amostra da imagem e semelhança que Deus me deu? O que eu faço é um vínculo com o meu Criador? Glorifica o nome do meu Senhor? Essa resposta vindo positiva, fique feliz e continue. Se vir negativamente, é melhor que você pense sobre como você pode honrar o Senhor com aquilo que Deus te deu. Essa capacidade racional. O homem foi criado como vice-regente de Deus, chamado a manifestar seu governo na criação. É isso que o Senhor espera de nós. Deus espera que, eu crio o milho e você cria o bolo. Eu crio a mandioca e você cria a farinha. Dá seus pulos. É isso que Deus espera. Deus não vai fazer tudo, porque Deus colocou no mundo seres humanos que foram dotados com a capacidade de desenvolver as coisas. Deus não vai fazer tudo. Deus não quer fazer tudo. Não porque Ele não é capaz, mas porque Ele confia no que Ele deu aos seres humanos. A capacidade de desenvolver, a capacidade de usar os dons e talentos para melhorar a vida do outro, para ajudar o outro, enfim, que seja. Mandato relacional. Eu acredito que é melhor a gente parar por aqui e a gente retoma na aula que vem, só tocando nesse ponto do mandato relacional e o mandato espiritual. E aí a gente vai entrar nesse capítulo aqui que também vai ser bem legal. Um capítulo onde nós vamos falar sobre a constituição do homem. O homem é feito de quê? Pelo amor de Deus. Corpo, alma e espírito, ou corpo, alma e espírito a mesma coisa. Eu vou expor a vocês as duas vertentes mais fortes no ensinamento da constituição do homem, que é a dicotomia e a tricotomia. E nós vamos terminar a nossa aula falando sobre o que é a alma. A alma é a parte mais significativa de quem nós somos. E as escrituras vão dizer que ela é imortal. Imortal, né? E o que é imortal não morre no final, como já dizia Sandy Júnior, né? Então, a gente precisa entender qual é o valor da alma e como Deus enxerga a nossa alma. Perguntas. Por que tá subindo tanto coraçãozinho e joinha? Ô, Breno, você falando parece série da Netflix, cara. Você termina o episódio e já dá vontade de ir pro próximo. Então. É muito bom. É muito bom. É só oração para Deus encurtar os dias. Ninguém concordou com você, né, Emily? Só você, ó. Não, mas é que eles estão raciocinando ainda já. Ó, eu refiz a matéria de pneumatologia, e aí no início de todas as aulas você falava assim, ó, hoje nós iremos ver tais pontos, responder tais perguntas. Eu anotava todas as perguntas. Falei, caramba, mano, vai falar tudo isso? Da hora. Chegava na quarta pergunta, eu disse, ó, já acabou a aula, as próximas 3 perguntas vai ficar para a próxima aula. Aí eu falei, caramba, filho da mãe, vou ter que assistir a próxima para saber, meu. Só que aí você colocava perguntas muito boas na introdução da próxima aula, só que você só falava da outra. Eu falei, esse Breno é ligeiro, eu acho que ele faz isso de propósito, porque você fez isso em todas as aulas. Mas é muito bom, muito bom. Tipo, prende 2 horas aqui que nem faço, que você nem vê. Particularmente, eu prefiro do que série, eu já não gosto de série, né?
Mas se tem algo bom de maratonar é as aulas, de verdade. É Amém. muito bom. E, tipo assim, eu acredito que todos podem ter ficado da mesma forma. É assim, ontem no culto, quando você subiu para falar, né, você falou assim, a palavra de hoje quebrou todos os meus argumentos, né? E é assim que eu me sinto também aqui na aula de teologia. Hoje eu ri bastante olhando a cara da Stephanie, né? Porque a gente já conversou um pouco e ela já fala algumas coisas. E aí quando você falava assim, ó, não pense que isso que eu tô falando te dá direito e tal, e ela ri, tipo, droga, não posso usar isso como argumento. E realmente é isso, porque fortalece a nossa fé. Você vai falar mais sobre essa questão da IMABD, de como isso interfere no nosso relacionamento com o outro. A gente vai se aprofundar, crescer nessa linha de raciocínio como você trouxe, mas eu acredito que isso vai transformar a forma como a gente olha para nós mesmos, olha as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente também vai querer impactar mais. Eu saio dessa aula inspirada, não apenas inspirada, mas tendo clareza de forma racional do porquê que eu tenho que impactar o lugar onde eu estou. Porque essa é uma responsabilidade minha como representante do Senhor, né? E até de rever as coisas que eu faço, o que eu faço, e eu não tenho que deixar de fazer, mas eu tenho que. A minha intenção precisa ser essa, né? E glória a Deus pela sua vida, Breno. De verdade, Amém. cara. Glória a Deus. Você é uma bênção, mano. Amém. Breno. Depois eu faço o pix que eu te prometi. Sai fora, rapaz. Pois bem, o meu desejo é que vocês entendam exatamente isso. Eu tenho muita afobação para ir pular logo para resolver. Eu tenho medo sabe, construir com vocês algo, gerar dúvida, e no dia que eu for para resolver a dúvida, vocês faltarem. Então eu oro para que isso não aconteça. Por isso, eu sempre gosto de terminar a aula gerando expectativa para a próxima. Porque eu vou seguir sempre assim. Eu vou construir o pensamento, mesmo sabendo que lá na frente vocês vão entender completamente, mas essa é a jornada do estudante. Aqui não é uma EBD, uma escola bíblica dominical, nem um curso de discipulado da sua igreja. É uma escola teológica, e teólogos aprendem assim. Vão cavando, opa, não gostei disso, poxa, isso me deu dúvida. Então, continua cavando. Uma hora a resposta chega. Mesmo que eu seja ansioso, meu trabalho, se eu respeitar vocês como alunos, eu vou dar a vocês a oportunidade de vocês construírem as respostas de vocês. Então, eu preciso falar sem influenciar. Como eu fiz na matéria passada, eu acredito que eu voltei depois para assistir as aulas, para saber se eu realmente fui imparcial, e eu acredito que fui. Eu acredito que fui. Mesmo todos vocês sabendo o meu pensamento, eu acredito que eu fui imparcial. Esse é o meu objetivo como professor de vocês, é fazer com que vocês vejam as opções e escolham qual é a mais racional para vocês, qual é a mais coerente. Então eu agradeço, Emily, espero que todos vocês pensem assim, né? E se vocês pensam assim, vamos abrir a câmera para tirar a nossa foto final? Aí ó, um monte de joia, um monte de joia. Isso é muito ligeiro. Ele é cheio dos ganchos, né? Ah, meu Deus. Aí, eu gostei da camiseta do Victor, hein? Vou ver se eu consigo dar um destaque para ele aqui. Muito boa a camiseta do Victor. É isso, meu irmão. É isso. Já valeu aqui a aula. Peraí que eu vou ligar a câmera pra tirar a foto. Isso. Peraí que eu quero aparecer na foto da minha primeira aula. Isso. Eu gostei muito desse layout aqui novo do Google, viu? Ô, Vinícius, já chegou, meu querido? Tudo bem? Chegou faz tempo? Faz tempo. Ô, meu irmão. Saímos tarde do trabalho hoje, então eu achei que você nem ia conseguir entrar. Que bom que você entrou. Cadê? Tem mais? Priscila. Bora, Priscila, você vai cometer esse pecado grave? Ó, o maestro Adilson e a maestra a Cíntia aí, ó. Inova Decorações, tá na área. Ah, tá sem câmera. Cadê a pastora Vivi? Ah, não, a pastora Vivi tá ali já? É outro ali? Ah, tá em dois, então. Então é a hora do print. Ô, meu jovem, aproveitando o ensejo aí, pede pro líder de louvor já mandar o zino, faz favor. Ô, líder, manda as músicas aí. Você não tira direito o zino? Foi. Gente, sou muito grato aos alunos novos. Eu vou chamar vocês aí depois para perguntar se ficou alguma dúvida, mas sejam muito bem-vindos. Essa vai ser a nossa jornada de estudo, essa é a nossa classe. Deus tem sido muito gracioso comigo, essas pessoas são maravilhosas, eu louvo a Deus por isso. E vocês sejam muito bem-vindas, viu? Nossa irmã Cíntia, Denise, Tiago e todos mais que virem. Se vocês puderem me ajudar indicando,
eu não tenho eu não faço isso aqui por dinheiro, até porque vocês sabem que a mensalidade é muito baixa, então não é por dinheiro, é mais por esse desejo de propagar o evangelho. O João Vitor não tá aí não, né? Ah, já tá pecando, já saiu. Mas eu ia falar um testemunho, mas é um testemunho muito pessoal. Eu falo na próxima aula. Eu recebi uma mensagem de alguém hoje que me fez entender de que os dias comuns Deus age de forma incomum. E aí eu conto para vocês na próxima aula, quando não estiver gravando, porque eu tenho receio de compartilhar algo tão pessoal e sendo gravado. Se o João Vitor estivesse aqui, ele já pausava essa gravação, porque só o celular dele, só o computador dele pode. Vamos orar? Deixa eu ver o que eu vou escolher para fazer essa oração. Eu não. Mãe Bárbara, você pode abençoar a nossa vida com uma oração, minha irmã? Posso abençoar? Eu já sabia que você ia me chamar. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez pela aula de hoje, Senhor. Que o Senhor continue transbordando esse conhecimento, Jesus, na nossa vida, através da vida do Breno. Que o Senhor continue abrindo a nossa mente para aprender mais sobre conhecimento, Pai. E que através desse conhecimento possa transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor, a maneira que nós nos relacionamos uns com os outros, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Que isso venha mudar a maneira com que nós vemos, né, uns aos outros, com amor, com compaixão, entendendo que somos imagem e semelhança do Senhor. Obrigada por esse momento, que o Senhor continue nos ajudando nesse aprendizado, que o Senhor prepare a próxima aula, que todos possam estar presentes e dedicados no estudo. Amém. Amém. Galera, Deus abençoe a vida de vocês, tá? A Rai não está aqui, mas o print vai ser usado para fazer a lista de presença. Ok? Deus abençoe, gente. Amém. Obrigado. Paz. Amém. Faz. Paz, Gui. Deus abençoe. Cíntia, muito obrigado. As duas Cíntias, né? Cíntia Cabral, Deus abençoe. Depois a gente conversa. A Denise já foi? Já foi. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Deus abençoe.